Minhas boas-vindas a vocês para mais um encontro da Maratona Meu CRC, edição 2 de 2024, no meu canal YouTube. Eu sou Alex Brito e espero poder trazer mais um conteúdo que sirva para você aumentar, ampliar a sua capacidade para o exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade. Quero agradecer desde já pelo seu tempo e dizer que você pode ter acesso a tudo que já foi feito aqui nesta maratona e tudo que ainda será feito até o próximo dia 26 de setembro, tá? Essa maratona vai até o dia 26 de setembro. Gratuitamente, simplesmente fazendo a sua inscrição neste canal, ativando o alerta de notificações e seguindo a playlist do mesmo nome, Maratona Meu CRC 2 de 2024, tá bom? Peço que você compartilhe essa informação, o link dessa transmissão, deste vídeo, para alguém que você conhece. Eu tenho certeza absoluta de que você conhece pelo menos uma pessoa que também pode se beneficiar desse conteúdo, tá certo? Bom, o tema de hoje, redução ao valor recuperável de ativos. Se você ainda não me conhece, é só seguir aqui minhas redes, tudo está à sua disposição. Eu sou alguém que está aqui para te ajudar e faço isso com relação ao exame de suficiência desde 2016, tá? Desde 2016. E espero seguir assim até quando for possível. Certo? Muito bem. Redução ao valor recuperável de ativos. O propósito aqui é trabalhar pontualmente temas de modo que você consiga ter recursos para aplicar em situações de prova, e a gente faz isso aqui juntos, tá? Então vamos formar uma capacidade de resolver determinadas questões hoje mesmo, tá? Começando da seguinte forma. Esse é um tema bastante explorado também. Já não é novidade para ninguém, né? E já não é de hoje essa prática pelas bancas, né? De acordo com o requerido pelo Conselho Federal, que este assunto, que é instruído pelo pronunciamento técnico CPC 01, redução ao valor recuperável de ativos, seja trazido por meio de diferentes desafios. Então, meus caros, eu quero mostrar para vocês aqui como que é possível, por meio de alguns elementos pontuais, performar na prova neste tema. E por que alguns? Porque não será aqui que nós iremos esgotar os temas da prova. Não é esse o objetivo e nem seria possível fazer isso num conteúdo de 30 minutos, 40 minutos, 25 minutos, 45 minutos, enfim, um pouco mais, um pouco menos do que meia hora, dependendo da nossa programação. Não seria possível, tá? Então, eu vou te mostrar que com determinados recursos, você poderá desenvolver essas questões na prova. Em primeiro lugar, entender o propósito dessa orientação técnica, tá? Qual é o propósito? O propósito é o seguinte: sempre pautado pelo fim maior, que é a informação fidedigna, tá? Porém, especificamente, assegurar que ativos, vou resumir, tá?
não sejam expressos no balanço patrimonial, ok? Por valores superiores à sua real capacidade de geração de benefícios econômicos. Ok? Vamos traduzir isso aqui. Quando você pega um balanço patrimonial, tá? Quando você pega um balanço patrimonial e observa, por exemplo, faz de conta que aqui seja um balanço patrimonial, tá? O fundo da tela aqui atrapalha, né? Mas aqui na minha mão tem um balanço patrimonial, tudo bem? E eu verifico aqui um saldo de ativo, um saldo de imobilizado, de ativo imobilizado, um saldo de ativo intangível, qualquer um, de 2 milhões de reais, na data 31/12 de 2023, tudo bem? E aí, naturalmente, eu, usuário da informação contábil, entenderei que aquele bem, especificamente, tem uma capacidade de geração de benefício econômico, no mínimo, equivalente àquele valor que está no seu saldo contábil, 2 milhões de reais. Ok? Seja por meio de troca, ou seja, sai o bem, entra dinheiro, na base de 2 milhões, no mínimo, tá? Ou eu permaneço fazendo uso dele até o término da sua vida útil, de modo que todo o dinheiro que ele irá gerar aqui para minha empresa, líquido, tá? De custos e despesas para operar, seja igual a 2 milhões, no mínimo. Porque se isso não for verdade, tá? Por exemplo, se a real capacidade... Então, vamos entender uma coisa. Ó. Vamos chamar essas duas coisas que eu citei separadamente, troca, né? Sai o bem e entra dinheiro, ou permanece o bem até o fim da sua vida útil, gerando benefícios para a empresa, vamos chamar isso de capacidade de geração de benefício, tá? Vamos chamar isso de capacidade. Seja uma, seja outra, ele vai gerar benefício por uma via ou por outra, tá? Essa geração de benefício, ela tem que ter, cada vez que a informação contábil é divulgada, ela tem que ser equivalente, igual ao saldo contábil. Porque se eu tenho, por exemplo, um saldo contábil de um bem a 2 milhões, mas a verdade do ponto de vista de geração de benefício significa que ele tem uma capacidade de trazer para a empresa 800 mil de benefício, então o seu saldo contábil não está expressando a verdade, tá? Não basta se atender às características que estão que integram aí a doutrina contábil para ser reconhecido como bem, ter capacidade de geração de benefício longevo, satisfazer necessidade de troca, uso, aplicação, etc. Não, tem que ser mensurado, tá? Tem que ser mensurado minimamente pela sua real capacidade de geração de benefício. Eu não posso olhar para um balanço e me orientar por valores que não irão se confirmar ao longo do tempo, tá? Então,
o propósito desse pronunciamento técnico é que isso seja analisado, seja revisitado anualmente, ou quando uma circunstância que eu já vou especificar aqui determinar, tá? Que isso seja observado e, se houver a necessidade, que haja ali um ajuste no saldo contábil, uma retificação do saldo contábil para que o valor que está expresso na contabilidade passe a ser efetivamente aquilo que a realidade, do ponto de vista da capacidade de geração de benefício daquele bem, apresenta. Tudo bem? Então vamos tentar enxergar isso aqui de uma outra forma e com mais referências aqui. Primeiro, eu preciso saber quando é que eu vou aplicar essas orientações, tá? Então, propósito, obviamente eu estou falando do CPC, né? Então vamos lá. Quando aplicar? Quando aplicar as orientações? Somente quando houver indicativo de desvalorização econômica. Exemplo. Eu tenho uma máquina na minha indústria, tudo bem? Eu tenho uma máquina na minha indústria. Ao final de cada exercício fiscal, de cada ciclo operacional, eu preciso observar se existe algum indicativo de que aquele bem tenha sofrido uma desvalorização econômica, tá? Então, por exemplo, a minha máquina, no intervalo de tempo entre a análise anterior, o fechamento anterior e o fechamento atual, acerca dela existe sim uma expectativa, um indicativo. Eu costumo dizer o seguinte: tem fumaça, né? Não quer dizer que tenha fogo. A fumaça não necessariamente vem de um fogo, tá certo? Houve o surgimento de uma nova máquina no mercado onde estamos situados, e essa nova máquina tem mais tecnologia, tem mais capacidade produtiva, etc, etc. Talvez por isso a nossa máquina aqui, a minha máquina aqui da empresa que eu citei, tenha sofrido uma desvalorização. Isso sim é um indicativo. Vou passar outro exemplo rapidamente. Estou aqui a sede da nossa empresa, um prédio. Faz de conta que é a sede própria, tá? Então esta edificação está no ativo imobilizado da empresa. O que aconteceu no último período, no último ano, que possa eventualmente confirmar uma desvalorização, tá? Não é fato ainda, é só um indicativo. Bom, não aconteceu nada. Então, vida que segue. Nós não vamos precisar aplicar nada do procedimento que a gente já vai ver. Mas vamos supor que sim, haja um indicativo. Por exemplo, olha, já há alguns anos havia a promessa do governo de trazer uma estação de metrô aqui para a porta do prédio. Haveria um desembarque aqui na frente. Isso significa um alto interesse por este prédio, pelo sistema econômico, não é verdade? Quem não quer ter um negócio, seja uma empresa industrial, comercial, de serviço, na frente da estação do metrô, né? É interessante aí para muitos.
Bom, o governo anunciou que não mais haverá essa obra. Então, pode ser que o interesse pelo prédio, a valorização dele no mercado tenha modificado. E aí a gente vai precisar confirmar se realmente há uma desvalorização associada a ele, tá? Então, pessoal, indicativo de é para levar ao passo seguinte, que é o teste de impairment efetivamente, o teste de recuperabilidade, tá? Vamos lá. E aí nós vamos proceder o teste de recuperabilidade. Eu estou falando aqui conceitualmente, mas eu selecionei 3 questões de prova para a gente olhar isso na prática, tá? Então, ó, se esse indicativo, o indicativo foi confirmado, sim. Então, nós vamos para o teste de recuperabilidade. Não. Nada a fazer. Tá? Nada a fazer. Bom, o teste consiste no seguinte. Consiste no cruzamento, ou no confronto, melhor dizendo, no confronto. Vou mudar de cor totalmente aqui. O teste é um confronto que nós vamos observar aqui como ele se dá. Ok, pessoal? Como eu estou com a tela cheia, eu não consigo trocar a cor, tem que apagar. Então, vamos lá. Teste de recuperabilidade. Bom, confronto entre saldo contábil e valor recuperável. Tá? Então, vamos lá. Vou dizer como funciona. Vou mostrar. Chegamos no final do período, estamos ali na porta do fechamento e da elaboração das demonstrações. Existe um indicativo de desvalorização econômica associada a este bem, e aí eu estou usando como exemplo um ativo imobilizado. Sim, existe. Vamos confirmar se isso é fato ou não. De que modo? Pegamos o saldo contábil, levantamos o valor recuperável e confrontamos. Se o valor recuperável for inferior ao contábil, será necessário fazer a redução. Por isso, atente ao nome do pronunciamento técnico. Redução ao valor recuperável de ativos. O ajuste de impairment, já ouviu falar desse nome? É uma retificação feita por meio do débito numa conta de resultado, crédito na conta redutora do respectivo ativo, de modo que ele tenha essa a gordura, vamos chamar assim, de saldo retirada e passando a figurar pelo valor que expressa a sua real capacidade de geração de benefício. Se nesta análise for constatado que o saldo, o valor recuperável é maior do que o contábil, via de regra, nada a fazer. Por que via de regra?
Porque existem alguns casos específicos de reversão de impairment já existente, mas isso é assunto para outra aula, tá? Eu não vou estender aqui a outros elementos do pronunciamento técnico. Quero trazer para vocês uma base que eu sei que ela já não é totalmente simples e confortável de ser absorvida. Então não adianta ficar aqui agregando muitas outras coisas agora. É por isso que a gente tem oportunidades de trazermos aqui diversos conteúdos. E aí vamos crescendo aí no sentido do aprendizado, tá? Mas, via de regra, nada a fazer quando o valor recuperável é maior do que o contábil. Por quê? O próprio nome do pronunciamento já diz, redução ao valor recuperável. Não existe lançamento para atualizar um valor de um bem a mercado, não se trata disso, tá? Trata-se de trazê-lo à sua real capacidade de geração de benefício, tá? Vou deixar anotado aqui, tá? Deixar anotado aqui o seguinte, existem exceções, tá? Existem orientações, vamos chamar de exceção, vai, orientações para intangível e outras que não são objetos desta aula, tá? Importante frisar porque eu quero que fique claro que eu não estou falando de todo o arcabouço aqui do assunto, tá bom? O que nós estamos tratando aqui cabe na aula de hoje para as práticas de hoje que a gente já vai fazer, tá? Então, existem orientações para intangível e outras que não são objetos dessa aula, tá? Não vamos esquecer disso. Bom, então, recapitulando, tudo isso para proteger o fator informação fidedigna do balanço patrimonial e das demonstrações como um todo, onde, havendo um indicativo de desvalorização econômica, levaremos o elemento à análise de recuperabilidade, se consta, ao teste de recuperabilidade, se constatada a desvalorização, faremos um ajuste redutor e retificaremos o saldo. Esse tipo de assunto cai na prova de diferentes formas, tá? Por isso que eu trouxe 3 delas aqui para vocês. A primeira, vamos lá, sempre clareza com relação ao que vamos fazer, né? Eu sou repetitivo e continuarei sendo com relação a isso. Qual será o valor contábil do terreno após o teste de recuperabilidade, tá? Então, para o balanço, obviamente, né? Para o balanço patrimonial após o teste de recuperabilidade. Então, vamos lá, vamos entender a novela aí. O que aconteceu? No dia 1º de janeiro, uma fábrica adquiriu por 180 mil um terreno para construir um estacionamento. Tudo bem, ela tem lá um terreno adquirido por 180 mil. Será que é essa fábrica que está fazendo um barulho agora? Vizinhança? Tomara que não esteja vazando aí o áudio para vocês. Mas se estiver também, espero que não esteja incomodando aí, mas já vai passar. Vamos lá. Isso foi no início do ano. No final do mesmo ano, olha só. Então, início ou aquisição, né? E fim.
momento da análise. A fábrica realizou o teste de recuperabilidade, exatamente aquilo que eu disse. E constatou que o valor do terreno, o que é valor em uso? É a geração de benefício por meio dele, tá? Permanecendo com o terreno dentro de um horizonte de tempo estabelecido para análise, até porque terreno não deprecia, né? Ele tem vida útil indeterminada. Então, ad eterno, né? Então, permanecer com o terreno dentro de onde um intervalo de tempo foi estabelecido para a mensuração dessa geração de benefício, gerou aqui uma estimativa, tá, de geração de benefício pelo uso de 170 mil. Então, vamos lá. O teste é esse aqui, né? O teste de recuperabilidade, que é o confronto, né? Vamos ver a nossa cola? Aqui, ó. É o confronto entre o saldo contábil e o valor recuperável, tá? Então, nós temos um valor contábil do terreno de 180 mil. E é o seu valor de aquisição, e assim continua, porque não se aplica depreciação, certo? E aí nós temos que confrontar com o valor recuperável. Qual é o valor recuperável? Agora um lance aqui, tá? O valor recuperável, pessoal, é uma estimativa, tá? Baseada naquilo que é mais... Qual é a sua maior capacidade de geração de benefício, tá? Então, neste caso, nós temos duas fontes geradoras de benefício possíveis de serem estimadas, né? Então, nós temos duas estimativas. A estimativa pelo uso, 170 mil, que a gente já viu aqui, tá? Porém, também temos um mercado comprador, a estimativa pela venda. Então, que é o valor justo, né? Valor justo é o valor que comprador e vendedor concordaram como sendo o valor da transação. Se a empresa vendesse o terreno, o faria por 190, tá? Porém, teria que arcar com despesas de 15 mil. Quanto sobraria numa transação de venda? 175 mil. E aí a outra orientação aí. As estimativas sempre em bases líquidas, tá? As estimativas sempre em bases líquidas. Estimativas líquidas. Quanto que sobra no caixa? E, obviamente, o valor recuperável é a maior estimativa possível. A maior estimativa possível é de 175 mil. Tá tudo bem? Que é essa daqui, né? Obviamente. Se nós tivéssemos só a estimativa pelo uso, o valor recuperável seria 170. Como nós temos as duas, vamos adotar a maior delas como valor recuperável. Se o saldo contábil é 180 e o valor recuperável é 175, ou seja, a real capacidade de geração de benefício é 175, é feito um lançamento de 5 mil de redução, o ajuste de impairment de 5 mil, de modo que o saldo contábil passa a ser este aqui, 175. Essa é a resposta. Tudo bem? Essa é a resposta para a questão. Deixa eu só conferir uma coisa aqui. É a seguinte.
Essa questão caiu na prova e na última prova, né? Eu estou olhando a prova errada. Quero falar qual é a alternativa. Embora geralmente eu não trago isso para cá, né? Você já sabe. Mas, só para vocês que já reconheceram essa questão, saberem que a resposta é a B de bola, tá? Na prova azul foi a questão 33. Bom, esse é um dos tipos uma das maneiras, né, de recebermos esse tipo de desafio. Vamos ver mais uma aqui, que é a seguinte. Na questão anterior foi pedido o saldo de balanço. Aqui está sendo solicitado para a gente outra coisa. Está sendo solicitado para a gente o valor recuperável, tá? Então, ainda que tenhamos um saldo contábil A ou B, tanto faz, a pergunta é pontual aqui, ó. O valor recuperável, tá? Então, vamos lá. O valor recuperável é o seguinte, ó. Nós temos um valor contábil de uma máquina como sendo 400 mil, tá? 400 mil é o valor contábil, tudo bem. A empresa realizou teste de impairment nessa data. E os valores levantados neste teste, né, foram estes, ó, 380 mil pelo uso e 390 pela venda. Pronto, tá aí, ó. A resposta já está aí na nossa cara, né? As estimativas por uso, 380 mil, por venda, 390. Eu estou anotando aqui só para destacar, né? Mas a resposta é essa, né? Por quê? Vamos voltar para outra. A gente já viu aqui, ó, estimativas em bases líquidas, onde o valor recuperável será a maior delas, né? O maior dos dois valores. E a maior estimativa aqui é 390. Pronto, está respondido, tá? Olha aí que é uma outra via, né, relacionada ao tema, porém um desafio menor desde que estejamos preparados, tá? Para a gente finalizar, vou mostrar uma outra maneira. Então, primeiro nós vimos uma questão que pediu o saldo de balanço, a outra que pediu o valor recuperável, e a gente tem uma terceira questão, onde o que a gente vai precisar encontrar aqui é o ajuste, a perda por desvalorização a ser reconhecida. Então, são três maneiras de exploração deste tema pelas bancas aí, tá? Então, tá bom. A companhia GIFSA tem lá o seu ativo imobilizado, que é uma máquina, e verificou que o indicativo, né, de desvalorização, etc., fez o procedimento do teste de recuperabilidade. Qual é o valor do ajuste? Pessoal, um destaque aqui. Se a pergunta é qual o valor do ajuste de redução, obviamente nós vamos encontrar um saldo contábil maior do que o valor recuperável. Do contrário, não haveria ajuste, tá? Então, são coisas que a gente já vai identificando com naturalidade. Passa a ser óbvio quando a gente vai adquirindo e fortalecendo os nossos conhecimentos sobre o tema. Se o que está sendo pedido é o valor de um ajuste, significa que o valor contábil é maior do que o recuperável. Nos meus cálculos ali, eu não vou encontrar um valor recuperável maior, tá? Então, vamos lá. Vamos constatar aí o que eu acabei de dizer. Valor contábil.
objeto da análise. R$ 425.000. Versus o valor recuperável, que nós vamos saber qual é. Estimativa de valor recuperável. Por uso. Quanto ficaria no caixa da empresa se ela permanecesse com a máquina fazendo uso dela? 414.800, tá bom. Quanto ficaria no caixa da empresa se ela fizesse a venda da máquina? Valor justo, valor da venda. 415. A estimativa é em base líquida. 415 é o preço, 35 seria o ônus para vender, né? Os gastos para vender. Então, significa que sobraria 380. Logo, o valor recuperável é 414.800. A diferença é o ajuste. Um menos o outro. 10.200 é a resposta, tá? 10.200 é a resposta. Perceberam aí 3 maneiras de desenvolver o assunto? Agora, não daria para fazer nenhuma delas se não houvesse um preparo mínimo, tá? E olha que eu nem trouxe todo o contexto do CPC 01. Tem mais coisa aqui, mas só com essa base nós já conseguimos resolver questões trazidas por 3 maneiras diferentes, tá? Agora eu quero te perguntar uma coisa. Veja, o CPC 01 tem lá o seu número de páginas, que geralmente não são poucas, né? E eu trouxe aqui para você uma abordagem que criou uma capacidade para o assunto sem abrir o PDF aqui para a gente ler. E eu digo e repito que você não precisa do Alex Brito ou de ninguém para ler uma norma, tá? Mas eu posso te ajudar a formar diversos pequenos repertórios como este aqui, aplicáveis às questões da prova. E aí eu te pergunto, o que você acha de ter um trabalho como esse, envolvendo os assuntos da prova, tudo que é necessário, de modo que você chegue já no próximo exame com toda a força para passar? Seria legal, né? Então, se você tiver interesse, quiser conhecer a jornada de preparação para o exame de suficiência, acesse este endereço e conheça todos os detalhes das próximas 2 turmas, só serão 2, tá? Para o exame 2 de 2024. E você pode estar comigo dentro de sala de aula, trabalhando fortemente todos os temas de modo suficiente para a sua aprovação, tá bom? Então fica o recado para quem precisa de um trabalho fortalecido para chegar com tudo nesse próximo exame, ok? Então eu quero agradecer pelo seu tempo, espero que tenha conseguido aí absorver os conteúdos, deixa aqui nos comentários qualquer dúvida que você tenha e vejo você no próximo encontro da nossa jornada. Muito obrigado e um forte abraço, até mais. I ain't feeling lonely, and I wanna admit it's time to end the ride. Fading it too slowly, were those gonna lift me up this time?
were the only one who got me tripping up inside. All the words you told me, am I reading something different from your eyes? See you